Bem, pessoal, vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo de ângulo de torção e agora nós vamos resolver o nosso último exemplo relacionado a esse assunto. Esse exemplo vai ser um pouco mais complexo porque ele envolve aí a parte de relação de transmissão também. Então vem aqui comigo para a gente resolver junto esse exemplo 3.10. Temos aqui o seguinte enunciado: dois eixos de aço estão acoplados pelas engrenagens mostradas na figura. Sabendo que cada uma engrenagem possui aí uma rigidez torsional de 75 GPa, né, 75 GPa, e que a tensão de selhamento admissível é de 55 MPa, determine o maior torque T0, né, o maior torque T0 aqui que pode ser aplicado à extremidade do eixo A, a extremidade A do eixo AB, e depois o ângulo correspondente na qual a extremidade A vai girar. Então eu vou aplicar um torque, ele quer saber qual é o máximo torque que pode ser aplicado em função dessa tensão admissível, então eu vou ter que dimensionar esse torque, qual vai ser o máximo, tá? E depois, em função desse torque máximo admissível, permissível, determinar qual vai ser o ângulo de torção dessa extremidade A. Beleza? Então aqui eu já deixei desenhado aqui o esquema das duas engrenagens, a engrenagem C e a engrenagem B, né? E aí, lembrando o seguinte, né, como que a gente vai expressar o equilíbrio de força dessas engrenagens? Se o torque está sendo aplicado no sentido horário, essa engrenagem B, ela vai girar aqui, ó, ela vai sofrer uma torção φ de B no sentido horário, tá bom? Ela vai sofrer uma torção no sentido horário. Aí o que vai acontecer? Ela vai sofrer uma torção aqui no sentido horário e de baixo para cima ela vai aplicar uma força aqui, ó, uma força F nos dentes da engrenagem C. E por ser uma força de reação, eu tenho ali uma força de contato, dente com dente, né? A engrenagem C vai aplicar uma força de cima para baixo, né, nos dentes da engrenagem B, uma força de reação igual e oposta. E aí, se nós analisarmos aqui, essa força aplicada a esse raio C, ele tende a girar a engrenagem C para o lado oposto, ó, né, que vai ser aqui no sentido anti-horário. Então, essa engrenagem C vai ter aqui um φ de C para esse sentido, tá bom? E se nós formos analisar aqui a engrenagem B ainda, temos o torque T0 aplicado, ó, ligado por esse eixo, né, logo aplicado aqui no centro. O torque T0 aqui, ó, né, que vai entrar no equilíbrio de forças. Esse torque T0, pessoal, esse torque T0 ele é igual ao torque do eixo AB. Por que é igual, professor? Porque eu tenho somente um torque aplicado, né? Eu vou ter um torque aqui e esse vai ser um torque de reação oposto, né? Então, quando eu tenho apenas um ponto de aplicação de torque concentrado num eixo, tá? E esse eixo ele vai transmitir esse torque para um outro sistema, esse torque ele vai ser igual, né? O torque T0, se a gente fizer uma seção aqui, ele vai ser igual em todo, ao longo de todo o eixo, tá? Deixa eu apagar aqui, depois eu posso mostrar para vocês que esse torque vai ser a mesma coisa ali através de cálculo, tá bom? E da mesma coisa aqui em C, ó, eu vou ter aqui essa força vezes essa distância, essa força F vezes o raio, né, vezes esse raio C, vai gerar um torque, tá? Vai gerar um torque nessa engrenagem para o sentido anti-horário, e aqui no engaste D, vou ter um torque D, né? Um torque D aqui. Esses torques são iguais e opostos, de modo que aqui também eu posso falar que existe um torque no sentido, aqui no caso horário, né? No caso aqui que vai ser um torque do eixo CD, ó, T de CD, tá bom? Agindo aí no centro da engrenagem para manter o equilíbrio, né? Se contrapor a esse torque, gerado por essa força vezes essa distância, tá bom? Então eu vou ter esse torque de CD que vai ser igual oposto e oposto, tá bom? Então aí eu tenho o equilíbrio das duas engrenagens, tá? Agora o primeiro passo é fazer o quê? É determinar
determinar essas equações de equilíbrio, tá? Para que eu possa determinar o torque no eixo CD, né? Porque o torque do eixo AB, eu já sei que ele é o próprio T0. Ele é o próprio T0. Eu preciso de determinar o torque na barra, no eixo CD. Para isso, eu vou ter que aplicar aqui, ó, as famosas equações de equilíbrio. Tá? Essas equações de equilíbrio eu vou aplicar primeiro na engrenagem B, somatório dos momentos em B igual a zero, e aí a gente vai obter o quê? Olha para aqui para o centro, ó, eu estou aplicando em torno desse ponto B. Eu vou ter menos o torque T0, mais, né, mais a força, né, essa força F aqui, vezes o raio de B, né? Então, são os torques aplicados aqui em torno desse ponto B. Isso tem que ser igual a zero, tá bom? E aqui eu vou aplicar o somatório dos momentos em torno do centro da engrenagem C. O que nós temos aqui de torque em torno desse centro, de momento? Eu vou ter o menos T de CD mais F vezes o raio de C igual a zero. Já que eu quero saber o torque em CD, porque o torque no eixo AB é o mesmo T0. Então eu vou eliminar aqui uma variável comum, que é a variável F. Vou falar aqui que F vai ser igual a T0 sobre R de B, e vou substituir nessa outra equação. Eu vou ter então, menos T de CD vai ser mais, né? Desculpem, mais a força F. Deixa eu apagar aqui para não ficar embolado. Então, eu vou ter aqui um mais F, só que F é T0 sobre RB vezes RC igual a zero. Aí, a gente obtém o seguinte, ó, que T de CD, vou passar o resto para lá, vai ser R de C sobre R de B vezes T0. Né? Peguei aqui ó, R de C sobre R de B vezes T0. Que isso vai ser igual, então, a R de C. O R de C é 62 milímetros e o R de B, 22 milímetros, tá bom? Então, vai ser 62 sobre 22 vezes T0. Ou seja, T de C vai ser 62 por 22, vai dar 2,82 T0. O que isso aqui quer dizer? Que quando eu aplicar um torque T0 no eixo AB, né, extremidade A do eixo AB, o torque sentido pelo eixo CD, ou o torque transmitido ao eixo CD, vai ser 2,82 vezes maior, ou seja, 2,82 vezes esse T0. E aí a gente precisa determinar qual é esse torque T0, né? Qual é o máximo torque T0. Qual é esse máximo torque T0 aí? Tá? Para isso, a gente precisa calcular tanto para o eixo AB quanto para o eixo CD. Eu preciso saber, calcular em função dos diâmetros, porque esses eixos, além de eles terem torques diferentes, eles têm diâmetros diferentes. Então, eu preciso testar esses limites, né, relacionados aqui à tensão admissível, ó, eu preciso testar esses limites para os dois eixos. Então, eu vou começar aqui com o eixo AB, tá bom? Então, eu vou, ou melhor, eu vou desenvolver uma equação que vai ser válida para os dois e depois só vou substituir valores, que a gente vai ganhar tempo, tá? Então, vamos pegar aqui, porque a gente sabe o seguinte, ó, que a tensão de cisalhamento é TC sobre J, né? TC sobre J. Aí, vejam que esses dois eixos, eles são eixos rígidos, né? Então, o J é π sobre 2, C é a quarta.
E aí também a gente sabe que quando eu quero fazer um dimensionamento, a tensão de desalinhamento máxima aqui ela tem que ser igual à tensão admissível. Então eu vou isolar o torque, que é o que eu quero definir, vou falar que o torque vai ser igual, ou melhor, deixa eu colocar aqui para ficar melhor para vocês acompanharem depois. Eu posso falar que a tensão vai ter que ser igual à tensão admissível e o torque tem que ser igual ao T0, né? Ao torque T0. Então eu vou isolar o T aqui, ó, vou chamar de T0, vai ser tal admissível vezes J sobre C. Então eu tenho tal admissível, o J é π sobre 2C a quarta, o 2 vai descer, ó, e vai multiplicar o C embaixo. E aí eu vou cortar esse 4, vai virar 3 com esse C aqui. Então eu vou ter que T0 vai ser, ou T, né? Eu não vou chamar de T0 aqui agora não, eu já vou explicar por quê. Porque eu quero uma equação geral, né? Eu vou deixar o T aqui mesmo. Depois eu substituo para os eixos. Tá? Eu vou deixar T, vai ser igual, então, a tal admissível vezes π C ao cubo sobre 2. Essa é a minha equação que define o torque nos eixos, tá bom? Essa vai ser a equação que define o torque nos eixos. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos calcular para os eixos A e B, respectivamente. Vou apagar aqui esse lado. Vou apagar esse lado aqui, para a gente não precisar de mudar de tela agora, tá? Então, vejam. Aí, pessoal, vamos começar aqui definindo o T0 para o eixo AB. Para o eixo AB, eu tenho que o torque tem que ser igual no T0. Né? O torque tem que ser igual ao T0. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou falar que T0, vou substituir o T por T0, vai ser igual a tensão admissível, que é 55 vezes 10 a sexta, 55 MPa, vezes π, vezes o C, que é o raio, né? Então, o diâmetro é 19 milímetros, isso vai resultar num raio de 9,5, né? 0,0095 ao cubo sobre 2, né? Sobre 2 aqui na equação. Isso vai resultar num T0 de 74,07 Nm. Então, a depender do eixo AB, o máximo torque T0 que eu posso aplicar é de 74 Nm. E para o eixo BC, no caso. Para o eixo BC, vamos ver se vai caber aqui. Para o eixo BC, a gente vai ter que T é igual a 2, olha aqui, ó, 2,82 T0, né? 2,82 T0. Então, eu vou ter aqui, ó, que 2,82 T0, substituindo no lugar do T aqui, é igual a tensão admissível vezes π vezes C, o raio, o diâmetro aqui é 25, o raio então vai ser 12,5 ao cubo sobre 2. Sobre 2. Isso vai resultar, pessoal, num T0, deixa eu ver onde eu vou colocar isso aqui. Vou apagar ali em cima. Isso vai resultar num T0
que vai ser de 59,84 Newton metro. Já explico aqui. Eu vou dividir isso daqui e depois multiplicar por 2,82, né? Vou dividir, né? Obter o resultado desse lado da equação e depois dividir por 2,82. Isso vai resultar num T0 de 54,89, que é, no caso, o máximo torque que eu posso aplicar no sistema. Por quê? Porque se eu aplicar 74,04, o eixo AB suporta, mas o eixo BC não. Agora, se eu aplicar 59,84, o eixo A, que pode suportar 74, vai suportar, e o eixo B e o eixo CD vai suportar esse valor aqui, mesmo que no seu limite, tá bom? Então, a letra A era essa, o máximo torque que eu poderia aplicar nesse sistema, que é de 59,84. Agora, na letra B, o problema é que eu defina qual o ângulo correspondente em A, o ângulo de torção, se eu aplicar esse torque máximo, né? Qual vai ser o ângulo de torção da extremidade A nesse caso? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou mudar a tela e vou calcular o ângulo de torção, né, a letra B, aqui para a gente calcular esse ângulo de torção. Então, vamos lá. Esse ângulo de torção, vou colocar aqui, ó, φ de A para T0 igual a 59,84 Newton metro. Beleza? Então vamos aqui, ó. Como que a gente vai começar a fazer isso? Primeiro, né, vou calcular um ângulo de torção, eu vou precisar de calcular as inércias, tá? J de AB e J de CD, dos eixos. Vou começar aqui calculando isso, ó. J de AB vai ser π sobre 2 vezes o raio de AB, né? O diâmetro desse eixo é 19, o raio é 9,5. 0,0095 a quarta. Isso vai resultar em um momento de inércia de aproximadamente 3,835 vezes 10 a menos 8 metro a quarta, tá bom? E o J do eixo CD, vai ser igual a π sobre 2. O raio aqui, no caso, é metade, 12,5. 0,0125 a quarta, que vai dar aqui, no caso, deixa eu ver aqui onde que eu coloquei esse resultado. Não, esse que dá 3,835 vezes 10 a menos 8. Esse daqui de cima, eu olhei aqui no resultado errado. Esse aqui, o J de AB, ele vai dar 1,28 vezes 10 a menos 9. Desculpem aí, tá bom? E aí a gente vai começar agora a determinar esse ângulo de torção. Pessoal, sempre que eu tenho esse tipo de sistema, eu vou começar pelo eixo que tem uma extremidade fixa. Nesse caso, a extremidade fixa é o ponto D. Por quê? A gente já falou que quando o eixo tem a extremidade fixa, o ângulo relativo, ou seja, o φ de C em relação a D, que é o φ de C menos o φ de D, se esse φ de D é zero, então esse ângulo φ de C igual em relação a D é o próprio φ de C, ou seja, o próprio φ, o ângulo de torção da engrenagem. Por isso que eu sempre vou começar esse tipo de problema calculando pelo ângulo, pelo eixo, né? Eu vou começar o cálculo pelo eixo que tem uma de suas extremidades rígidas. E aí, no caso, o φ de C,
que é igual ao φ de CD, vai ser o torque no eixo CD vezes o comprimento do eixo CD sobre o J do eixo CD vezes o G do eixo CD. Esse torque de CD, vou colocar aqui, ó, o torque de CD, obviamente, a gente já falou que ele é o quê? 2,82 T0. Só que T0 é o quê? Eu vou deixar aqui, depois a gente substitui. 2,82 T0, só para lembrar, né? Ele é 2 vezes 282% do torque T0, tá bom? Aí, vamos substituir esses valores aqui, ó. Vai ser T de CD, 2,82 vezes T0, que é 59,84, vezes o comprimento, 900 milímetros, 0,9 metros, dividido pelo J do eixo CD, que é 3,835 vezes 10 a menos 8, vezes o G, que o problema me dá aqui, ó, 75 GPa. 75 vezes 10 a sexta. Isso vai resultar num ângulo de torção de 0,0604 radianos. Tá bom? 0,0604 radianos. É o ângulo que essa engrenagem vai torcer aqui quando esse torque for aplicado, né? O φ de C. Agora, pessoal, a gente vai precisar de fazer uma relação de engrenagens. Eu já falei isso com vocês, a gente já viu em outros exercícios, né? Quando eu tenho aqui, ó, se eu pegar o contato das engrenagens, por maior que seja a diferença de diâmetro, o ponto de contato entre elas, aqui vai ficar um pouquinho ruim para vocês verem, depois eu vou colocar aqui que depois eu apago. Tá? Se eu analisar o contato entre duas engrenagens, eu vou ter isso, ó, né? Esse aqui vai ser o R de CD e esse aqui vai ser o R de B, engrenagem B. E aqui é a engrenagem C. Tá bom? Como eu tenho aqui o ângulo φ, ó, φ de C e φ de B. E aí, o comprimento do arco de contato entre elas no momento da transmissão, né, esse ponto de contato, o comprimento desse arco é igual, de modo que eu posso falar que o comprimento do arco de contato da engrenagem C, que é φ de C, RC, é igual ao comprimento do arco de contato da engrenagem B, que é φ de B, RB. Tá? É uma relação de transmissão. Então, aplicando essa relação de transmissão, eu posso determinar o ângulo de torção da engrenagem B. Eu conheço o da engrenagem C e agora eu posso determinar o da engrenagem B aqui, ó, φ de B. Tá bom? Posso determinar esse φ de B. Eu posso falar que φ de B, resolvendo aqui, ó, é igual a R de C sobre R de B vezes o φ de C. Eu passei o R de B dividindo para lá. Então, o φ de B vai ser R de C, que é 62, sobre R de B, que é 22, vezes R de C, que é 0,0604. Isso vai resultar num ângulo de torção de 0,1702 radianos. 1,1702 radianos, tá bom? Isso daqui vai dar, lembra lá, 2,82. É a mesma relação de transmissão de torque. Agora, o que a gente vai fazer? Sabemos o ângulo de torção da extremidade B e queremos saber o da extremidade A. Qual a relação entre eles? A gente já sabe. Φ de A em relação a B é igual ao φ de A menos φ de B. Tá bom? E aí, a gente resolve para φ de A. Φ de A vai ser o φ de A em relação a B mais o φ de B.
mais o φ de B. Então, o φ de B a gente já tem. O φ de A em relação a B, como que a gente calcula? Vou calcular separado aqui, ó. Φ de A em relação a B é o torque do eixo AB, comprimento do eixo AB, J do eixo AB, G do eixo AB. Tá bom? Já temos aqui tudo para calcular. O φ de A em relação a B. Lembrando que o T de AB é o próprio T0, né? T de AB igual a T0. E aí a gente vai ter T0, que a gente calculou aqui 59,84, vezes o L de AB, que é 650 milímetros, ou seja, 0,65 metros, dividido pelo J, né? O J aqui, 1,28 vezes 10 a menos 9, vezes o módulo de rigidez, 75 vezes 10 a 9. Isso vai resultar num ângulo de torção de 0,0394 radianos, tá bom? Aí, agora, deixa eu apagar aqui, a gente só precisa aqui fazer essa soma, né? A gente só precisa fazer essa soma que vai para obter o φ de A. Então, o φ de A vai ser φ de A em relação a B, que é 0,0394, que a gente acabou de obter, mais o φ de B, que é 0,1702. Tá bom? Isso vai resultar num ângulo de torção de 0,2096 radianos, que é aproximadamente, aí multiplicando por 180 dividido por π, 12 graus. 12 graus. Então, deixa eu melhorar aqui a imagem. O que vai acontecer aqui? Eu posso aplicar, em função da propriedade do material desses eixos, que é de 55 MPa, eu posso aplicar um torque T0 máximo de 59,84 Newton vezes metro, né, para que os dois eixos suportem esse torque. E ao aplicar esse torque de 59,84, essa extremidade A aqui, ó, do eixo, ó, ela vai sofrer uma torção de aproximadamente 12 graus. Tá bom? Então finalizamos aqui esse exemplo e também o estudo de ângulo de torção relacionado aí à nossa disciplina de resistência dos materiais, tá bom? Então até um próximo tema, até uma próxima videoaula.